agora que a gente já domina os 3 elementos climáticos, a gente vai começar a ver como é que isso tudo se combina para entender como é que a atmosfera vai circular em sentido global. Uhum. Por que a gente tem a necessidade de compreender a circulação geral atmosférica? Tá? Um primeiro ponto é que isso é de importância fundamental para a previsão do tempo. Né? A gente não tem, os estados meteorológicos, eles não são todos idênticos ao longo dos dias, né? Nos diferentes locais da Terra. Você não observa sempre a mesma sequência, sempre chove no mesmo horário, sempre faz sol no mesmo horário, não. Né? Você tem variações disso nos padrões meteorológicos, em termos diários e horários, mas também a gente tem mudanças nesses padrões em termos anuais e decadais. Tá? Nenhum inverno é igual ao outro, nenhum verão é igual ao outro, a estação da chuva, a estação da seca, nunca vai ser igual de um ano para outro. O nosso planeta não é determinístico, né? O funcionamento da atmosfera, ele pode nos revelar eventualmente alguma quebra da nossa expectativa. Tá? Então, se a gente compreender o clima como um processo estático, a gente vai incorrer em muitos erros observacionais. Assim. A gente não pode esperar, porque é verão. Se você for pegar a gente diz, né, o verão agora desse ano tá atrasado. A gente teve aí alguns dias de sol até agora, mas glória a Deus, né, que esses dias de sol foram poucos até agora, esse ano, né? O verão tá preguiçoso para chegar. Então, nenhum ano é igual ao outro. Então, como você explica isso? Né? Você tá no mesmo lugar da Terra, né, e você não tem uma repetição dos padrões meteorológicos de um ano para outro. Simples, né? Porque o clima não é estático. O clima é uma entidade dinâmica. Então, para você compreender esse dinamismo, você precisa compreender como é que a atmosfera circula, né, para você saber que isso não é um processo determinístico, para você saber as propriedades da atmosfera e como isso vai variar ao longo dos anos. Tá? Historicamente, um ponto de inflexão nos nossos estudos da atmosfera foi a Segunda Guerra Mundial. Aliás, né, para todas as ciências naturais e humanas e tudo, né, o ponto de inflexão aí vai ser a Segunda Guerra Mundial e todos os seus desdobramentos. Tá? Por quê? Porque, como se diz, né, foi a Guerra Mundial. Né, a gente precisava ter uma precisão maior de previsão do tempo para o planejamento das batalhas. Tá? A gente sempre ouve aquela história, né, do desembarque na Normandia, o quanto que foi difícil para se decidir qual era o dia que ia ser feito o desembarque lá na Normandia, porque o tempo na Normandia é horroroso para se prever, né, uma dificuldade bem grande. Tá? Então a gente teve que aprimorar bastante os nossos estudos atmosféricos, tanto em gabinete quanto em alta atmosfera, né, com a aviação, tá, para gente se planejar melhor a respeito dessas batalhas. E aí depois da Segunda Guerra, a Guerra Fria, né? Pior ainda. A Guerra Fria vai ser um outro momento que a gente vai ter grandes avanços nas ciências atmosféricas, não só por uma questão bélica, né, de planejamento de batalhas cotidianas, né, de todas as guerras que aconteceram durante esse período, mas também por conta da possibilidade do inverno nuclear. Né? E se houver uma guerra nuclear entre as duas superpotências? Né? Para onde que vai toda essa radiação? Explodir umas bombas lá em cima da Rússia. Quanto tempo isso vai levar para chegar no Japão? Quanto tempo isso vai levar para chegar na Arábia Saudita? Uma coisa assim, né? Qual vai ser o caminho que essa pluma de poluentes radiativos vai fazer? Percebe? Então, você mapear essa possível trajetória, como é que você pode mapear isso? Só conhecendo como é que faz toda a circulação atmosférica. Tá? Então vai ser, né, de suma importância. O planejamento, o conhecimento da atmosfera tem uma importância estratégica bastante grande. Tá? Não pensem que isso acabou. Tá? Muito pelo contrário. Né? Boa parte da preocupação que a gente tem com o clima hoje é uma questão estratégica também. Tá? Por que a gente se preocupa tanto
em conhecer os padrões de pluviosidade da Amazônia? Você está numa das regiões mais chuvosas do planeta. Um planeta que tem a possibilidade não muito distante de ter dificuldades para a gente obter água potável, seria muito interessante, né, que a gente conhecesse os padrões de pluviosidade dos diferentes locais da Terra. Tá? Então, e quais são os países, né, principalmente, que estão detendo essa água doce no planeta. Percebeu? Então a gente precisa, né, em termos estratégicos, a gente precisa de uma previsão meteorológica confiável, né, e também em longo prazo. Né? Não basta eu saber como é que vai ser a chuva para amanhã ou depois. Seria bem interessante eu conseguir fazer para daqui a uma semana, para 10 dias. Né? Hoje pra gente é cotidiano, né? Você pega no seu aplicativo e você acha a previsão para 10 dias. Durante a Segunda Guerra, mano, isso daí era um negócio muito inconcebível, né? Prever o tempo para daqui a 10 dias. Hoje a gente já consegue fazer isso com uma razoável precisão. Tá? Então é isso, né? Não só para o nosso cotidiano de previsão do tempo, mas principalmente, né, para um objetivo bélico que vai estar envolvido aí. Tá? Quais são os princípios físicos básicos que produzem a circulação geral no planeta? O aquecimento diferencial, né? Como a gente fala em relação às latitudes do planeta, então a gente tem um maior aquecimento no Equador, um menor aquecimento nos polos, tudo isso que a gente já viu até agora. Então, os diferentes locais da Terra não têm o mesmo nível de aquecimento. Então, a gente tem que primeiro conhecer, né, como é que se processa, né, esse nível de distribuição de energia pelo planeta aí, em função das diferentes latitudes, em função das diferentes altitudes, tá? Como é que as diferentes superfícies do planeta reagem vão produzir, né, diferentes temperaturas. Tá? Segundo ponto, o fato da rotação da Terra. Tá? O fato da Terra estar girando vai produzir também um giro na atmosfera. Ela não vai ficar parada, simplesmente presa pela gravidade da Terra. Vai ter uma resposta ao movimento. A gente viu na aula passada, né, o desvio de Coriolis. Né? Então, é uma resposta, é uma componente que você tem que considerar ali na hora que você está estudando a trajetória do vento. Você não pode, obviamente, né, deixar de considerar os efeitos da rotação da Terra. Um outro ponto importante também, a distribuição dos continentes e oceanos na Terra. Os nossos hemisférios, eles não são simétricos, né? A gente tem uma quantidade maior de terras no hemisfério norte do que no hemisfério sul, então isso vai produzir padrões meteorológicos diferenciados entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Para acabar de acertar, a gente tem também formas de relevo no planeta muito heterogêneas. Aí elas também vão ter esse papel na climatologia. Tá? Já mandei meu beijinho para a Edna hoje? Não. A gente sempre volta, né, no ponto da importância da geomorfologia para a climatologia. Então a gente considera a atmosfera, ela é um fluido, né? A atmosfera não é em estado sólido, né? Então ela se movimenta pelo planeta. Tá? Esse movimento, ele vai fazer fisicamente uma transferência de energia das regiões do planeta que tem superávit energético. O que é o superávit energético? Aquelas regiões que mais ganham energia do que perdem. Então a gente transfere a atmosfera vai transferir. A atmosfera não, né? A atmosfera e o oceano faz isso. Vai haver esse mecanismo de transferência de energia de onde você tem superávit energético para as regiões que têm déficit energético. Quais são as regiões que têm superávit energético? Região tropical, equatorial, né? E baixas altitudes, o nível do mar. Onde é que são as regiões que têm déficit energético? Os polos e as altas altitudes. Tá? Então a gente sempre vai estar transferindo energia do Equador para o polo e da superfície para as altitudes. E aí, no fim das contas de tudo isso, em última instância, a energia vai escapar para o espaço sideral de volta. Tá?
Então, quais são os mecanismos físicos que nós temos para fazer toda essa transferência de energia pelo planeta? Troca de calor sensível com a atmosfera pelo deslocamento das massas de ar. Tá? Então, eu tenho porções de ar que são mais quentes e se deslocam em direção aos polos. Porções de ar mais frio que vêm dos polos em direção ao Equador. Então, eles estão sempre brigando ali. Estão sempre se trocando, estão sempre se deslocando. Tá? Trocas de calor latente liberado durante a condensação. Aliás, vocês que foram bons alunos de física na escola, lembra qual que era a diferença de calor sensível e calor latente? Calor sensível, lembra, é a quantidade de energia necessária para mudar de temperatura. Para uma coisa se aquecer ou se resfriar. Né? Calor latente é a quantidade de energia necessária para fazer a mudança de estado de alguma substância, né? Dado que durante a mudança de estado a temperatura permanece constante. Tá? Então a gente tem trocas de calor latente liberado durante a condensação da água. Tá? Então na hora em que você tem a evaporação da água na superfície, né? No nível do mar, ou na superfície, né? Não ocorre só no nível do mar a evaporação. Na hora que você tem a evaporação da água, você tem que a água absorve energia, vai subir na atmosfera e vai condensar, vai passar para o estado líquido novamente. Então, nessa passagem, eu tenho que essa energia que foi retirada da superfície vai ser liberada para regiões mais altas da atmosfera, através da condensação da água. Tá? E trocas de calor sensível através das correntes oceânicas. Então, da mesma forma que eu tenho todo um jogo de massas de ar passeando pelo planeta, também existe todo um jogo de correntes oceânicas passeando sobre os oceanos. Vocês vão ver esse jogo todo com mais detalhes na disciplina de oceanografia, tá? Mas é de fundamental importância a gente conhecer, né, esses princípios básicos aí, né, que a gente já tinha pincelado em outras aulas, né, toda a circulação de correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes e os efeitos climáticos delas, tá? Quando a gente está falando da circulação oceânica, tá? Interessa para nós, assim, na nossa escala de tempo, basicamente o oceano superficial. Vocês vão ver na disciplina de oceanografia que a gente tem, grosso modo, né, duas grandes camadas do oceano, né? O oceano superficial e o oceano profundo. Tá? O oceano profundo existe, troca de energia dele com a superfície também, só que essa é uma escala de milhares de anos. Então, assim, na nossa escala não é tão relevante. Tá? É mais relevante para a gente a circulação superficial oceânica. Tá? Bom, a especulação a respeito de como circula a atmosfera, ela já é bem antiguinha. Né? O primeiro cara que vai fazer um modelo sobre a circulação atmosférica foi o Edmund Halley em 1686. Professor, é o mesmo que descobriu o cometa? Ele mesmo. Tá? É o mesmo cara. Tá? E o que ele vai dizer? Mais simples impossível, esse modelo aqui. Né? Então, eu tenho um planeta que é mais quente no Equador e mais frio nos polos. Então, sendo mais quente no Equador, eu tenho que esse ar aquecido, ele vai subir no Equador, ele vai divergir em altitude, como a gente tinha visto na semana passada, vai descer aqui nos polos e vai convergir em superfície. Então, este é o movimento da atmosfera. O ar eleva-se no Equador, corre em direção aos polos, né, divergência em altos níveis, descendente no polo e convergente em baixos níveis, ele volta para o Equador. Tá? Porque aqui ele está aquecido, ele se expande lá para cima, se espalha pelo planeta, aqui ele se resfria. Eu caí? Eu caí, pessoal? Não? Ah, então tá bom. Eu escutei um barulhinho aqui, faz um barulhinho de caído. Então tá bom. Voltando aqui.
Então a gente teria aqui o ar se expandindo aqui mais quente aqui no Equador, e aí ele se contraindo aqui nos polos, que está mais frio, né? Ele vai voltar aqui para o Equador. Então teria sempre uma troca, né, de energia aqui indo do Equador em direção ao polo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Mesma coisa, seria o mesmo movimento, né? Divergência em altos níveis em direção ao polo, convergência em baixos níveis em direção ao Equador. Tá? Mais simples é impossível. Em 1735, vem um outro cara que a gente confunde os nomes, né? Que é o George Hadley. É diferente de Halley, é outra pessoa já. Em 1735, ele vai falar, cara, não dá para existir uma célula que saia do Equador até o polo. Para fazer isso, né, eu precisaria ter muita energia. Eu precisaria ter muita energia para que uma célula conseguisse sair do Equador e fosse direto só com uma célula em direção ao polo. O nosso planeta não é tão quente assim. Né? Precisaria ser um planeta muito mais quente, né, para que essa circulação acontecesse, né? Fosse, né, uma célula única em direção ao polo. Então não dá para ser só uma célula. Efetivamente isso acontece, é o que o Hadley vai dizer, efetivamente acontece uma célula, né, de ascensão aqui no Equador e que vai divergente em altos níveis em direção ao polo, mas ela não chega até o polo. Tá? Ela sobe aqui no Equador, né, diverge em altos níveis e ela desce aqui para voltar para o Equador em alguma latitude que eu não sei bem qual é, mas está por ali. Tá? Mas não chega em direção ao polo. Tá, e o que acontece então fora dessa latitude, né, próximo do polo? Não sei. Só sei que não dá para ir até o polo. Esse é o discurso do Hadley. Tá? Então, continua, né, mantém essa noção de que existe uma circulação, né, do Equador indo, né, por movimento de convecção, né, indo em direção ao polo, mas não chega até o polo. Vai na direção dele, mas não chega. Né, desce aqui em algum lugar nas médias latitudes. Tá? Essa circulação aqui que ocorre, então, grosso modo, pela região tropical do planeta, ela vai receber, por isso, o nome de célula de Hadley. Tá? Até hoje a gente usa esse nome. Ok? Esse vai ser o movimento, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tá? Perfeito. Só que além de você não ter com isso, né, a explicação, né, do que acontece nas latitudes médias, né, não se resolveu ainda, tá? A gente tem um outro problema. Aliás, vou colocar mais outros ainda, né, mais outros elementos de complicação. Mas um primeiro problema que vai se defrontar é a questão da rotação da Terra. Tá? Que esse movimento aqui, para ele acontecer, só aconteceria num planeta estático. Né? Uma célula perfeitinha aqui indo em linha reta, né, o vento e do polo em direção ao Equador. A gente já tinha visto que isso não faz em linha reta, né? Você tem uma resultante aqui, né? Você tem de uma alta pressão que esteja aqui, por exemplo, nas latitudes médias e vai em direção ao Equador, né? Você teria essa componente de direção do vento, mas você tem o componente da rotação da Terra, então você tem uma resultante aqui que o vento vai meio de revestrez assim, tá? Não vai ter essa... Não vai ser tão simples assim a circulação, tá? Então, na hora que você coloca uma Terra girando, o William Ferrel, ele vai fazer uma experiência de dinâmica de fluidos, e no ano de 1856 ele vai dizer, não é somente uma célula de circulação que ocorre na atmosfera. Ele propõe uma célula, um modelo de 3 células em cada hemisfério. Daí o nome que vai receber esse modelo, que é o modelo tricelular. Tá? Vai ser isso daqui.
que vai acontecer. Então, aqui observando, né, colocando o planeta no plano, eu teria aqui a latitude 0, Equador, a latitude 30, mais ou menos, a latitude 60, mais ou menos, e a latitude 90, que é o polo. Tá? Então, aqui você tem o movimento da célula de Hadley, que você pode chamar também como célula tropical, tá? Que você tem aqui aquele mesmo movimento que já tinha sido proposto pelo Halley e pelo Hadley. Tá? Movimento ascendente no Equador e descendente aqui em algum lugar da Terra. Tá? Então, o ar mais aquecido aqui no Equador, ele sobe, ele é divergente em altos níveis, ele desce aqui mais ou menos pela latitude 30 e ele volta para o Equador. Tá? Esse é o movimento da célula tropical. As outras vai ser como se fosse um jogo de engrenagem em relação a ela. Tá? A célula de média latitude, que nós chamamos também de célula de Ferrel, se aqui eu tenho um movimento descendente na latitude 30 graus, eu tenho também um movimento descendente aqui na latitude 30 graus para a célula de média latitude. Então, eu tenho que aqui ele vai ser divergente em baixos níveis, sobe aqui convergente em altos níveis. Perceberam? Uma gira assim, a outra gira assim. Tá? Essa daqui, no nosso caso do desenho, está girando no sentido anti-horário, a célula tropical. A célula de média latitude, ela está girando no sentido horário. Perfeito? E aí, a outra engrenagem, então, vai fazer o mesmo movimento que a célula tropical. Certo? Ela também vai aqui, né, no nosso desenho, no nosso esquema, vai estar girando no sentido anti-horário. Então, eu tenho que ela é ascendente nos 60 graus, divergente em altos níveis, descendente no polo e convergente em baixos níveis. É o mesmo movimento da célula tropical. Tá? Onde eu tenho ascensão do ar, eu tenho então baixas pressões em superfície, tá? Porque o ar está saindo de lá. Tá? Onde eu tenho o ar descendente na superfície, eu tenho altas pressões, porque o ar está chegando lá. Tá? Mesma coisa aqui, né? Nos 60 graus o ar está subindo, então é uma baixa pressão. Aqui no polo 90 graus o ar está descendo, é uma alta pressão. Perfeito? Esse, então, seria o movimento. Deixa eu mostrar aqui no globo para vocês. Aqui a gente está mostrando só no plano. Né? Aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a célula de Hadley aqui, fazendo esse movimento. A gente tem a célula de Ferrel. E a célula polar. Tá? Tudo fazendo esse movimento tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. As duas você vai chamar, né? Célula de Hadley, célula de Ferrel ou célula polar, ou então célula tropical, célula de latitudes médias e célula polar. Tá? Ok, vamos ver o que cada um... mostrando aqui no desenho, então, como é que ficaria na hora que você coloca, então, acoplado com isso, com a rotação da Terra. Então, mostrei aqui, né, esse movimento aqui da célula de Hadley, ok? A célula de Ferrel e a célula polar. Tá? O resultado dos ventos de superfície aqui, né, vai ter relação direta com de onde está vindo esse vento. Se eu tenho que o ar é descendente aqui nos 30 graus, a gente vai ser levado a concluir que mais ou menos aqui nas latitudes 30 graus, eu tenho altas pressões. E aqui no 0 graus eu tenho baixas pressões.
Lembra, o vento sempre sopra da alta para a baixa pressão. Então, em superfície, eu vou observar o vento indo dos 30 graus em direção ao Equador. Só que na hora que você acopla o movimento da rotação da Terra, você vai ver que esse movimento aqui não vai ser reto, né? Ele vai fazer numa diagonal aqui. Tá? Isso que a gente tinha visto na semana passada. Tá? A mesma coisa, o contrário. Tá? Se eu tenho aqui nessa alta nos 30 graus e uma baixa nos 60, né, eu vou ter que o vento ele vai sair daqui em direção aqui, só que você tem o sentido da rotação da Terra, então ele vai fazer um movimento inclinado. Então o que você vai observar aqui é um giro. Conseguiram enxergar? É um giro, uma alta pressão aqui por volta dos 30 graus, fazendo o vento neste sentido na região tropical e neste sentido na região das latitudes médias. Tá? É isso que afirma o modelo tricelular de circulação. Tá? Vamos ver aqui as propriedades de cada uma dessas células. Então, a célula de Hadley, também chamada de célula tropical, ela é chamada de célula termicamente direta. O que significa isso? Significa dizer que nesta célula o ar se movimenta de acordo com as expectativas físicas. Ou seja, a gente diz que o ar quente sobe e o ar frio desce, ok? Então, quem é mais quente? O ar que está nos 0 graus ou é o ar que está nos 30 graus? É o ar que está nos 0 graus porque o Equador recebe uma quantidade colossal de energia. Então, comparativamente, aqui dentro da célula tropical, eu tenho que o ar mais quente vai subir e o ar mais frio vai descer. É isso que significa dizer que uma célula é termicamente direta, que o seu movimento é governado por diferenças de temperatura. Tá? O comparativamente mais quente subindo e o comparativamente mais frio descendo. E aí, qual é a sequência de movimento? Movimento ascendente no Equador. Tá? Ascendente no Equador. Divergente em altos níveis, em direção a leste, por conta da rotação da Terra. Descendente em latitudes subtropicais, mais ou menos no 30 graus. Depois, convergente em baixos níveis, na superfície, em direção a oeste, ou seja, ele vai soprar de leste para oeste. Esse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui. Ele vai soprar de leste, né, da sua direita, para o oeste. Né? Você olhar e falar, não é leste para oeste, professora, porque está inclinado. É o lado. Se só houvesse 2 pontos cardeais, né, leste e oeste. Então aqui, sim, ele está indo de leste para oeste. Né? Na verdade, o movimento vai ser, né, no hemisfério sul de sudeste, né, ele sai de sudeste e vai para noroeste. Tá? E no hemisfério norte, ele sai de nordeste e vai para sudoeste. Tá? Quais são os fenômenos que a célula de Hadley produz? Esses ventos que sopram na região tropical, eles são chamados de ventos alísios. Tá? Então, no hemisfério sul, eles sopram de sudeste, eles são chamados de alísios de sudeste. No hemisfério norte, eles sopram de nordeste, então eles são chamados de alísios de nordeste. Tá? A gente observa o litoral brasileiro de maneira geral, né? A gente observa o quanto que ele é ventoso. Né? Venta bastante aqui, litoral nordestino também, principalmente. Né? Muito vento. Né? O que é isso? É o alísio, né, que está batendo na costa brasileira. Tá? Em inglês, esse nome, ventos alísios, se traduz como trade winds.
Trade winds significa ventos da troca, vento do comércio. Por que vento da troca, vento do comércio? Foram esses ventos que fizeram as grandes navegações. Tá? Vocês que foram bons alunos de história na quarta série, lembra como é que era, né, que os portugueses vinham aqui para o Brasil? Né? Sai aqui de Portugal, né, e vamos em direção ao Brasil. Né? Qual é o vento que está passando aqui? É o alísio de Nordeste, no hemisfério norte, que está trazendo as caravelas aqui de Portugal em direção ao Brasil. Tá? Da mesma forma, né, para trazer os escravos aqui da África. Eram trazidos também, né, o que auxiliava, né, as caravelas, os alísios de Sudeste. Tá? Então, os ventos que dominam essa região tropical, que vão ter governado aí toda essa questão das grandes navegações. Vocês que foram bons alunos de história na quarta série, devem se lembrar também de uma região, um fenômeno que era o terror dos navegadores, que era a zona das calmarias. O que era esse termo? O que significa esse negócio de zona das calmarias? Dependendo da época do ano, você passaria com certeza, né, por uma região aqui do oceano que não tem vento. E aí os caras ficam parados no meio do mar ali, às vezes, ó, semanas. Isso que era o medo, né? Era o terror que a gente que poderia passar por aqui. O que são essa zona das calmarias? É justamente essa região que é o ramo descendente da célula de Hadley. Ela sobe aqui e ela desce aqui mais ou menos nos 30 graus, né? Lembra, o ar descendente é alta pressão, não tem vento. Vou mostrar no índio depois para vocês. Tá? Então aqui você não tendo vento, né, você podia ficar ali parado no meião do oceano. Esses campos de pressão, pessoal, eles não são fixos. Tá? Quando a gente fala que é mais ou menos nos 30 graus que fica por ali, não é o ano inteiro, né? Isso muda. Tá? Deixa eu projetar aqui para vocês, mostrar para vocês aqui essa zona. Aqui, ó. Uhul! Nossa, como tá perto. Meu Deus do céu, por isso tá esse calor desgramado, desgraça. Vou mostrar um negócio que me chamou a atenção aqui. Ó, isso daqui é a zona das calmarias. Ó o trajeto aqui, ó, que tá Portugal, que tá América do Sul. Essa região aqui. Então você precisava conhecer muito bem, né, o trajeto, que no caso, hoje a gente tem imagem de satélite, né, mas pensa quando os caras não tinham. Se fosse fazer hoje um navio que quisesse evitar essa zona das calmarias, você teria que navegar muito mais próximo aqui do litoral africano do que pelo meião do Atlântico. Se você atravessasse o meião do Atlântico aqui, ó, você ia passar a zona das calmarias. Aqui próximo do litoral africano, hoje, ó, a situação tá bem melhor, né? Tem muito mais vento por aqui. Tem umas altinhas aqui, mas é menos relevante do que essa altona aqui. Percebeu? Então, olha, é o sentido do vento aqui, ó, claramente, né, vindo aqui de Portugal em direção ao Brasil. Tá? Mesma coisa aqui do litoral africano, ó. Olha o sentido do vento. Ele vai indo predominantemente da África em direção ao Brasil. Tá? Então, saindo das latitudes mais ou menos 30 graus aqui, que são essas altas pressões, né, indo em direção às baixas pressões que estão aqui no Equador. Tá? Essa alta aqui... não, tá aqui. Ela tá, nossa, que lindona. Uma situação bonita essa. Fazia tempo que eu não vi uma situação tão bonita dessa. Uma altona aqui no sul da África, normalmente... Aqui é verão. É verão, verdade. Estamos chegando perto do verão. Porque normalmente essa alta ela ficaria aqui mais próxima da Namíbia.
Verdade, a gente tá no verão, então ela tá mais, fica mais restrita à Antártida. Tá? Então, esses eram as zonas de calmarias. Tá? Essas zonas de calmarias, em inglês, elas são chamadas de horse latitudes. Por que horse latitudes? É latitude dos cavalos. Porque os portugueses traziam os cavalos para a colonização aqui da América. Só que se eles ficassem muito tempo parado no meião do oceano, a gente sabe que cavalo ele bebe muito mais água do que um ser humano. Tá? Então, para que não faltasse água para os portugueses, eles matavam os cavalos. Se fosse ficar muito tempo, se percebesse que ia ficar muito tempo ali parado no meio do mar. Então, jogava os cavalos, atirava os cavalos no mar. Então, hoje a gente chama essa latitude de horse latitudes em homenagem a todos os cavalinhos que bravamente deram a sua vida pela colonização da América. E um outro fenômeno que é produzido pela circulação de Hadley é essa região equatorial que ela tem pressões praticamente o ano inteiro baixas aqui, ó. Tá? Que é chamada de região de doldrums, né, que em inglês antigo significa essa zona de calmarias equatoriais. Doldrums dá quase uma tradução de depressão, vamos dizer assim, né? Aquele tempo monótono no sentido que todo dia é a mesma coisa, né? Tem aquele calor de dia e chove à tarde, né? A mesma circulação que não muda, né? Aquele céu permanentemente nublado. Tá? Por que ela é chamada também de zona de convergência intertropical? Tá? Porque é para onde convergem os ventos alísios. Então, eu tenho alísios de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul. Eles convergem em direção ao Equador. Tá? Por isso que é chamada de zona de convergência intertropical, né? Porque está entre os trópicos. Você pode representar com a sigla ITCZ em inglês ou ZCIT em português. Tá? Certo? E outra coisa que também a célula de Hadley vai explicar é a existência dos grandes desertos que nós temos nas latitudes subtropicais. Pode reparar, toda essa faixa mais ou menos em torno dos 30 graus é onde você tem os grandes desertos do globo. Então, nos Estados Unidos, no Saara, Arábia, aquele miolão ali do centro da Ásia, e até no hemisfério sul. A gente teria a Austrália, o Kalahari, ali o miolão da Argentina. Tudo bem que o Kalahari, né, a gente tem aquela questão da corrente marítima ali, né? Mas, tipo, só ela sozinha não explicaria. É um deserto tão grande como é aquele. Tá? Então, você tem esse efeito aí de ser essa alta pressão também. Tá? Então, em sendo alta pressão aqui, nos 30 graus, mais ou menos, o ar é descendente. Então, ele desfavorece a formação de nuvens. Tá? Lembra disso, né? A alta pressão, anticiclone, você desfavorece a formação de nuvens. Então, é por isso, né, por conta dessa circulação aqui, nesse ar descendente sobre a alta pressão, é que eu tenho a formação dos grandes desertos subtropicais. Tá? Então, essa é a nossa célula de Hadley. Depois a gente tem a célula de Ferrel, que é a célula de latitudes médias. Ela é chamada de termicamente indireta. Por quê? Porque nela as coisas acontecem, né? O movimento acontece contrário às nossas expectativas físicas. Ou seja, né? Vou comparar aqui, né? Qual é o ar que está mais quente? É o ar que está nos 30 graus de latitude ou é o ar que está nos 60? É o ar que está no 30, né? Está mais perto do Equador. Tá? Então, aqui na célula de Ferrel, o ar comparativamente mais quente desce e o ar comparativamente mais frio
sobe, tá? Porque ela faz uma engrenagem aqui em relação à célula tropical, tá? Então, por isso que ela é chamada de célula termicamente indireta, porque o movimento dela, ela é uma engrenagem, né, que está ensanduichada aí entre duas células que são termicamente diretas, tá? O grande fenômeno que seria produzido pela célula de Ferrel são chamados ventos de oeste em superfícies, westerlies, em inglês, aqui, ó. Então, nas latitudes médias, nas latitudes baixas, o vento sopra de leste. Nas latitudes médias, os ventos são predominantemente de oeste. Tá? Então, forma-se um giro aqui, mais ou menos nos 30 graus. Vou mostrar isso daqui no wind. Ó, é bem nítido isso daqui no sul do Chile. O vento vindo aqui, ó, de oeste. A gente tem essa célula de alta pressão aqui, ó, mais ou menos nos 30 graus, repararam? Mais ou menos nos 30 graus aqui. Então, o vento vai soprar de leste na região tropical e vai soprar de oeste, né, fazendo esse giro aqui, né, na região das latitudes médias. Tá? Então, altas pressões subtropicais, elas vão gerar esse giro aqui. Ok? E por fim, a célula polar, que é a dita termicamente direta, porque nela o movimento do ar obedece às expectativas físicas. De você ter o ar comparativamente mais quente subindo e o ar comparativamente mais frio descendo. Aqui, ó. O ar que está nos 60 graus é comparativamente mais quente do que o ar nos 90 graus. Então, ele sobe aqui nos 60 graus e ele desce nos 90 graus. Perfeito? Então, ela também é dita termicamente direta. Então, assim como eu tenho vento soprando de leste na célula tropical, que é termicamente direta, na célula polar também. Os ventos são predominantemente de leste nas regiões polares. Tá? E eu tenho um grande cinturão de baixas pressões entre a célula de Ferrel e a célula polar, mais ou menos aqui, na latitude 60 graus. Tá? É esse grande cinturão de baixas pressões aqui que nós denominamos de frente polar. O que é a frente polar? É essa zona de contato entre essas duas células, uma zona de baixa pressão, por onde eu tenho uma intensa atividade das massas de ar. É uma briga muito grande ali entre massas de ar quente e massas de ar frio, né? Massas de ar frio saindo do polo e massas de ar quente indo em direção ao polo. É como se fosse, pensa assim, a célula polar como uma ameba. Assim. A célula polar é uma ameba grandona aqui. E essa ameba, de vez em quando, produz línguas. Vai saindo aqui, ó. Ela vai se deslocando, dependendo da posição onde a frente polar está, nesse centro de baixas pressões, é para onde a massa polar, a célula polar, ela vai se deslocando. Então a frente polar, ela está mais para o sul. Então a célula polar vai se deslocar mais para o sul. Então eu tenho, né, mais tempo frio por aqui. Quando é verão, a baixa pressão polar, ela recua. Então eu não vou ter um avanço tão grande das massas de ar frio aqui, tá? Então essa zona de descontinuidade aqui que eu tenho entre a célula de Ferrel e a célula polar, mais ou menos na latitude de 60 graus, é o que me garante que a célula polar, ela vai ficar oscilando ali, passeando por essa zona, nessa ameba, produzindo algumas línguas de ar saindo do polo. Tá?
Perfeito? Então seria esse o resultado da circulação geral. Esse seria o sentido dos ventos que a gente observaria globalmente. Tá? Então as altas subtropicais aqui produzindo um giro, produzindo esses ventos vindo de leste nas latitudes baixas, indo em direção a essas baixas pressões que estão aqui no Equador, e também indo em direção às baixas pressões que ocorrem mais ou menos nos 60 graus. Eu adoro esses mapas assim, cara, que ignoram a Antártida. Você vê que não desenharam a Antártida aqui, cara. Eu amo isso, cara. Eu amo isso. Gente que esquece que existe a Antártida quando vai desenhar um mapa mundi. E gente que esquece que existe oceanos quando vai desenhar um esquema do ciclo da água, cara. Tipo, é você dizer que essas coisas não têm importância nenhuma, cara. Mas enfim, segue o jogo. Esse modelo da circulação geral, então, ele explicaria muito bem as diferentes zonas climáticas que a gente tem pelo globo, tá? Para a gente compreender essas zonas climáticas, cara, observar o continente africano, eu diria que é o mais didático. Tá? Observar um mapa dos climas da África, porque, tipo, a África ela é muito simétrica. Aqui, ó. A África é muito simétrica, ela é basicamente cortada ao meio pelo Equador. E se você for olhar a sequência de tipos climáticos, eles se repetem como se fosse um espelho. O Equador aqui fazendo esses dois lados de um espelho. Então, quais são os tipos climáticos que a gente vai observar aqui? Na região equatorial, aqui no continente africano, a gente tem um clima que é quente e úmido o ano todo. Tá? Você está na região do Equador, então espera-se, né, que seja quente. E ele é úmido o ano todo, por quê? Por conta dessa baixa pressão aqui, que forma nuvens o tempo todo, então fica todo o tempo evaporando água aqui, formando essa nebulosidade aqui. Tá? Saindo daqui, eu passo por uma zona que ela é úmida ainda, né? Mas não tanto quanto essa região aqui central da África, e ela é caracterizada por ter chuva no verão e seca no inverno. Tá? Por que isso? Porque essas células aqui, elas não ficam na mesma posição o ano todo. A gente fala, o ramo ascendente da célula de Hadley ele fica no Equador. Não é o ano todo, isso daqui se desloca em função das estações do ano. Se eu tenho que é verão no hemisfério norte, né, a zona mais aquecida da Terra não vai ser sobre o Equador. Vai ser mais ou menos aqui, né, um pouquinho mais para cima no hemisfério norte. Tá? Então, se eu tenho aqui, vai ser a zona mais aquecida, aqui é que eu vou ter mais evaporação, eu vou ter mais ascensão do ar. Tá? Então, o ramo ascendente da célula de Hadley, ele se desloca pelos hemisférios. Tá? Ele vai seguindo, grosso modo, o hemisfério que é verão. Tá? Se é verão no hemisfério norte, o ramo ascendente da célula de Hadley está um pouquinho mais para norte. Então, a célula vai fazer isso, ó. Ela faz isso no Equador, né? Se for nos equinócios. Né? Se for no verão, no hemisfério norte, ela vai fazer isso daqui. Mesma coisa, o movimento é o mesmo, só que onde é que está o ramo ascendente, ele está mais para o hemisfério norte, e o ramo descendente vai ficar um pouquinho abaixo do Equador ali. Tá? Então, aqui um pouquinho abaixo do Equador, o que você está observando? O ar ele está descendente aqui. Ar descendente é período seco. Né? Verão é no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Então, eu vou ter que o verão aqui, nessa porção aqui da África tropical, no hemisfério norte, vai ser chuvoso no verão, porque tá, o ramo ascendente da célula de Hadley acompanha o hemisfério do verão, né, ele sobe para o hemisfério norte, e o ramo descendente
vai estar na África tropical do hemisfério sul, porque é no inverno. Tá? Depois, quando a gente passa para o verão do hemisfério sul, o que vai acontecer? Né? O ramo ascendente da célula de Hadley, ele vai estar para o hemisfério sul. Tá? Então, vai fazer esse movimento aqui. Então, vai estar chovendo aqui, né? O ramo ascendente está aqui, vai estar chovendo aqui. E aqui em cima, no hemisfério norte, vai estar o ramo descendente, então é a estação seca. Então, verão aqui, inverno aqui, eu tenho chuva aqui e eu tenho seca aqui. Tá? Então, a região tropical do planeta saiu um pouquinho do Equador. No Equador não, é chuvoso o ano todo. Mas saiu um pouquinho do Equador, você já vai ter uma alternância de estação seca e chuvosa ao longo do ano. Sendo que a estação chuvosa vai ser o verão, porque é quando a célula de Hadley, né, o ramo ascendente da célula de Hadley, se desloca para o seu hemisfério, né, e o ramo descendente da célula de Hadley vai estar no outro hemisfério, que é verão, ou porque é inverno. Tá? Então vai ser a estação seca. A gente observa isso no Brasil também, né, que na África tipo, é muito nítido isso, né, muito espelhado assim. Mas no Brasil é o mesmo tipo climático, né? A maioria. A chuva é no verão e a época seca é no inverno, tá? Beleza. Saímos da região tropical, a gente vai para as latitudes 30 graus, mais ou menos. Aqui é onde você vai ter o deserto. Tá? Vai ter o deserto aqui. Tá? Por quê? Porque, tipo, não importa a época do ano. Grosso modo, você sempre vai ter, né? As altas pressões subtropicais atuantes aqui, elas até podem deslocar, pode não, e se desloca realmente mais um pouquinho para o norte, mais um pouquinho para o sul, mas nunca realmente se afasta, né? Vai sair daqui, vai ficar aqui o cinturão de altas pressões. Não, isso não vai acontecer, tá? Então você vai ter aqui essas altas pressões que nós dizemos de semi-permanentes, porque ela pode se deslocar um pouquinho, né? Mais para o norte, mais para o sul aqui, tá? Mas, grosso modo, ela vai ficar mais ou menos sempre aqui no norte da África, aqui no caso, né, nessa faixa do planeta. Tá? Então, você vai observar isso tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Avancei mais um pouquinho em latitude. Eu chego numa região aqui, né, tanto para norte quanto para sul, se bem que no norte é muito mais nítido isso, que você já está suficientemente longe do Equador para não mais conseguir ser atingido pelas chuvas equatoriais, né? Não importa o quanto que o ramo ascendente da célula de Hadley se desloque, ele não vai conseguir chegar até aqui para trazer para cá, né, no litoral norte africano, as chuvas de verão. Tá? Então você já está suficientemente longe do Equador para não ser atingido por chuvas durante o verão e suficientemente perto do polo para ser atingido pela frente polar no inverno. Tá? Então, o que eu vou ter? No verão, o vento vem da onde? Vem do Saara. Pensa. Verão, você sendo atingido pelos ventos secos do Saara. Tá? Aí, no inverno, vem as massas de ar frio aqui, trazendo chuva frontal. Tá? Então, a estação seca no litoral norte africano vai ser o verão. Inverteu esse padrão aqui, percebeu? Aqui, né, Nigéria, mais ou menos, você vai ter o verão como a época chuvosa. Aqui, a gente já vai ter a época seca no verão e a chuva no inverno. É um clima que caracteriza bem toda a região do Mediterrâneo, por isso vai muito criativamente receber o nome de clima mediterrâneo. Saiu daqui, eu vou ter, né, uma região que ela não tem mais, não vai ser chuvosa o ano todo, né? Isso tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A região que a gente já saiu, né? Já estamos na média latitude aqui. Tá? Vai ser chuvosa o ano todo, porque, tipo, no verão, né, eu tenho a umidade trazida do mar. Né? No inverno, eu tenho a umidade trazida do polo, as chuvas frontais. Tá? Então, vai ser chuvoso o ano todo. Tá? Depois eu tenho uma região que
Ainda é úmida, mas é já bem fria, já quase chegando próximo do polo. E por fim eu tenho as regiões polares, né, que são bastante secas, né, que aqui não tem evaporação nenhuma, é muito frio que não tem evaporação. Aqui subpolar, no verão até tem alguma evaporaçãozinha assim, né, que faz uma chuvinha, né, mas no polo não. Aí o polo é seco o ano todo. Então essa circulação da circulação geral do modelo tricelular, ele explicaria também, né, além de explicar os sentidos dos ventos, eles explicam aqui, ó, todos os tipos climáticos que a gente encontra, né, pelas diferentes latitudes da Terra. Tá? É por isso que foi um modelo que permaneceu durante tanto tempo, né, porque ele explica muitos fenômenos climáticos que a gente observa. Tá? Só que tem alguns probleminhas esse modelo. Tá? Um deles a gente já verificou aqui, né, o movimento aparente do Sol. Então as células elas se deslocam para norte e para sul ao longo do ano. Então quando é verão no hemisfério sul, tá? Aqui ó, não, essa situação aqui de cima é inverno no hemisfério sul, né? Inverno no hemisfério sul, ó, o ramo ascendente da célula de Hadley tá mais para o hemisfério norte, ó, aqui tá o 0 graus, aqui tá o Equador, né? Então as células do hemisfério sul elas ficam mais dilatadas e no hemisfério norte elas ficam mais contraídas. E o verão no hemisfério sul, mesma coisa. O ramo ascendente da célula de Hadley ele se desloca mais para o hemisfério sul. Perceba que isso vai fazer alterar, né, as latitudes onde está o ramo descendente. Por isso que eu tenho essa alternância de estação seca e chuvosa na região tropical do planeta, tá? Então você tem esse deslocamento. Só que, pensa, como a gente já tinha visto, né, os dois hemisférios, eles não têm a mesma distribuição de continentes e oceanos, portanto, as propriedades térmicas dos dois hemisférios são diferentes. Então, o tanto que a célula de Hadley vai avançar para norte ou para sul não é a mesma coisa. Não é a mesma quantidade de avanço que eu tenho nos dois hemisférios. Vamos supor, né, no hemisfério norte, a célula de Hadley, o ramo ascendente dela se desloca até a latitude 10, 15. Estou inventando aqui, né? Isso significa que no verão do hemisfério sul, a célula de Hadley também vai se deslocar até a latitude 10, 15? Não. Não, por quê? Porque o verão do hemisfério norte é mais quente do que o verão do hemisfério sul. Lembra disso? O hemisfério sul tem mais água. Então o verão não é tão quente. Tá? Então com isso, o deslocamento que eu tenho da célula de Hadley ele é muito mais intenso para o hemisfério norte do que para o hemisfério sul. Nós tínhamos visto, quando eu falei de equador térmico, né, que é o ramo ascendente da célula de Hadley, né, a componente, né, de temperatura ali da célula de Hadley, o equador térmico, mesmo no verão do hemisfério sul, tem porções do hemisfério sul que o equador térmico ainda continua no hemisfério norte. Ou seja, nem no verão o Equador, a região equatorial do hemisfério sul consegue ser mais quente do que o hemisfério norte. É um hemisfério bem preguiçosinho, né? O hemisfério sul da Terra. Tá? Então esse deslocamento aqui ele não é homogêneo, por conta da diferença de distribuição de continentes e oceanos na Terra. Tá? Aqui já falei, né? O aquecimento diferencial dos continentes e dos oceanos produz campos de pressões diferenciados pelo planeta. Tá? A trajetória desses ciclones e anticiclones aí pelo planeta, obviamente, é muito mais facilitada nos oceanos do que nos continentes. Então, você pega a região por isso que eu falei do exemplo do continente africano, que é uma maçona de continente, beleza, é tudo a mesma coisa, é tudo terra, tá? É tudo terra aqui, tá? Aí você vai para o Oceano Pacífico, tudo mar, isso daqui. Beleza, e quando tu vai para a Indonésia? Aqui tem um pedaço de terra, aqui tem um pedaço de mar, aqui tem outro pedaço de terra, aqui tem outro pedaço de mar, aqui é América do Sul também, aqui tem um pedaço de terra grande, aqui tem terra pequena, né?
Então, o continente africano e o Oceano Pacífico, beleza, eles têm bastante homogeneidade, assim, de latitude, em termos de latitude, para os tipos climáticos. Saiu dali para outras regiões do globo, a coisa fica muito mais complicada, né? Porque você já não tem mais grandes massas de ar simétricas em relação ao Equador. Tá? Outra questão, deixa eu continuar com o globo aqui. Outra questão importante também, relevo. Tá? As formas de relevo da Terra. Nós tínhamos visto que a troposfera, ela tem aí, em média, 12 quilômetros de altitude. Lembra disso? Isso é média. No Equador, ela chega a 18 quilômetros. Na região polar, ela chega a 4 quilômetros. Então, isso vai diminuindo, né, a altitude da nossa atmosfera. Tá? E a gente tem algumas formas de relevo no planeta que não são nada desprezíveis em termos de altitude. E se você se lembrar que quanto mais próximo da superfície, maior a concentração de ar, cara, formas de relevo que tenham mais de 2.000 metros, né, já conseguem, cara, barrar muito da circulação atmosférica. Tá? Vai ter alguns climatologistas que vão dizer, cara, 1.000 metros. 1.000 metros já é suficiente para você barrar muito ar na nossa atmosfera. Tá? Pô, 1.000 metros? 2.000? Sudeste brasileiro tem coisa muito mais alta do que isso. Tá? Só que eu posso fazer isso ficar pior. Nossos amigos aqui nos Andes. Mano, os Andes, aí você vai ter umas altitudes 5, 6 mil metros ali. A Concagua, você sabe o que é a Concagua? A Concagua é uma montanha que fica aqui no divisa do Chile com a Argentina, 6.996 metros. Arredonda para 7. Uma montanha, 7 quilômetros. Altitude aqui. Você faz ideia da quantidade de vento que todo esse sistema montanhoso consegue barrar? E mais, né? Ele vai, cara, e da Península Antártica, porque a Península Antártica, se você for reparar, né, ela é uma continuação dos Andes aqui, né, o movimento das placas aqui também, né, foi levantando aqui a Península Antártica. Só tem esse valezinho aqui que hoje em dia está coberto por mar, mas se a gente tivesse menos água no planeta, ia ficar unido. Olha que legal, a gente ia ficar unido com a Antártida. Né? Então a gente sai aqui da Península Antártica, esse sistema de montanhas, passa aqui todo o oeste da América do Sul e continua aqui por toda a América do Norte até o polo. De polo a polo, eu tenho todo um sistema montanhoso aqui no continente americano. Isso atrapalha ou não atrapalha a circulação atmosférica? Claro que atrapalha, e muito. Tá? Para outros lugares da Terra, você também vai observar esse efeito. Para os Andes, para os Alpes, para os Himalaias e tal, beleza. Mas todo esse sistema montanhoso que a gente tem aqui na América do Sul, cara, é muito expressivo, cara. Toda uma cadeia de montanhas indo de polo a polo. E detalhe, né? Do lado de um oceano, cara, é muito louco quando eu mostro o globo assim, tipo, você consegue olhar uma face do globo, só tem água, cara, não tem nada. Chegar um ET aqui, ele mirar o planeta nessa posição e falar, vambora que não tem nada de interessante nesse planeta, não. Tá? Então você imagina, uma circulação de ar, vem vindo aqui da Austrália, uou, 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 pá! Bate e dá de cara com a Concagua. Não vai ser bastante turbulência que isso vai gerar na atmosfera? Vê uma corrente de ar linda aqui, pum, bate na cara das montanhas. Vai fazer toda essa turbulência aqui no cone sul da América do Sul. Tá? Então, cadeias de montanhas, elas induzem bastante turbulência na atmosfera. Então, esse é um negócio que não pode ser desprezado de jeito nenhum. Tá? A posição dos continentes e oceanos no planeta e as formas de relevo mais expressivas que conseguem induzir bastante perturbação na nossa atmosfera. Tá? Outro ponto. Costumo dizer que tem algumas coisas na história da ciência que
todo mundo engole, né, vai praticando essa coisa que foi ensinada, e só depois de muito tempo é que a gente para pensar no quanto aquilo era um absurdo. Tá? Um desses grandes absurdos que surgiram na história da meteorologia foi o conceito da célula de Ferrel. Cara, tipo assim, ninguém tinha parado para pensar que é um absurdo você dizer que existe uma célula em que o ar quente desce e o ar frio sobe. Tipo, sério mesmo que isso acontece? É um absurdo. As outras não, as outras que a gente chama de células termicamente diretas, ok, o ar quente sobe e o ar frio desce. Mas isso não acontece em lugar nenhum mais. Você dizer que nenhum sistema físico acontece isso. O ar frio descer, o ar frio subir, o ar quente descer. Cara, isso não existe. A gente fala, não, como é que a gente acreditou durante tanto tempo na existência da célula de Ferrel e ninguém questionou, assim, né, a existência dela. De novo, né, quando o sistema está funcionando, o sistema científico está funcionando, ninguém contesta. Né? Resolveu um monte de problemas aqui, ó, explica bastante, né, os diferentes tipos climáticos que a gente tem pelo globo, então tá ok. Existe uma célula que é termicamente indireta, beleza. Não. Não, isso é muito mais recente a gente questionar a existência da célula de Ferrel. Ela é um contrassenso físico, ela é um absurdo. E por sua vez, a célula polar, ela também é um absurdinho. Ela é um absurdinho porque, embora ela seja termicamente direta, a troposfera ali em cima, cara, lá no polo, cara, ela já é muito fininha. Mas 4 quilômetros de altitude. Cara, 4 quilômetros. Eu moro, acho que a 7 quilômetros do centro aqui. Não, menos. Aqui pelo túnel. Acho que mais ou menos, sei lá. Mais ou menos isso daí mesmo. Então, tipo, se eu tivesse no polo, nessa distância, em linha reta, assim, eu já estaria na estratosfera, assim. Não dá. Fisicamente, isso é muito pouco pra gente produzir uma célula convectiva. Pra você dizer que você vai ter ar subindo, o ar quente subindo e o ar frio descendo, cara. É muito fininha. Parece muita coisa pra você. 4 quilômetros. É muita coisa. Mas olha o tamanho da Terra, né? Olha a distância que é do Equador em relação aos polos. Então, comparativamente ao tamanho da Terra, a atmosfera em si já é fina. Nós tínhamos visto, né? Que a atmosfera toda útil, ela tem 400 quilômetros de altitude. A atmosfera já é fina, comparado com o planeta. A troposfera mais ainda. E a troposfera polar, então, cara, é muito menos do que uma folha de papel, assim. Né? Dá pra você falar que tem uma célula ali, né, um movimento convectivo ali. Muito difícil da gente engolir esse modelo. Célula tropical, ok, né? Ela é grandona, dá pra fazer, muita energia, beleza. Mas polar já é um negócio mais complicado. Então, como é que vai ser o nosso modelo de circulação hoje? Hoje a gente não acredita mais na existência da célula de Ferrel e da célula polar, somente da célula de Hadley, somente a célula tropical. Saiu dali, saiu da zona tropical, os movimentos atmosféricos, eles são muito mais advectivos do que convectivos. Ou seja, eles são muito mais na horizontal do que na vertical. Os movimentos atmosféricos na zona tropical, eles efetivamente vão fazer esse movimento convectivo, ou seja, o movimento vertical, né? O ar quente subindo e o ar frio descendo. Saiu dali, do que seria, né, a região da célula de Ferrel e da célula polar, eu tenho muito mais deslocamentos de massas de ar quente e frio se trocando, assim, muito mais na horizontal e não na vertical, assim, né? Então, o ar se troca, né? O ar vai do Equador em direção ao polo e do polo em direção ao Equador. É muito mais na horizontal do que na vertical. Então, hoje a gente vai ter, né, um modelo de circulação geral bem mais complexo do que a gente acreditava antes. Então, o que nós vamos dizer? Que o planeta tem regiões de
altas e baixas pressões semipermanentes. Por que semipermanentes? Porque isso se desloca ao longo do ano, né, de acordo com as estações. Né? Essas regiões de altas e baixas pressões, elas vão se distribuir aí pelo planeta, obedecendo mais ou menos a distribuição de temperaturas, né, pela latitude, e a distribuição de continentes e oceanos. Tá? Você pode encontrar na literatura também com o nome de centros de ação positivos para as altas pressões e centros de ação negativos, que seriam as baixas pressões. Tá? Aqui a gente teria um mapa de como seriam essas situações em janeiro e em julho. De novo, o povo esquece a Antártida. Tá? Então, mais ou menos aqui, ó, para as latitudes 30 graus, você vê que é mais ou menos se a gente tem centros de altas pressões aqui, ó, nos 30 graus. Beleza. Agora, tu pega a América do Sul em janeiro. Na alta pressão, aqui na mesma latitude que eu teria altas pressões aqui no oceano, no miolão da América do Sul tem uma baixa. Por que uma baixa pressão aqui no miolão da América do Sul em janeiro? Porque é verão. Né? A América do Sul o continente esquenta mais rápido do que o oceano. Né? Então eu vou ter baixas pressões se instalando aqui sobre o continente. Então percebe, não é porque eu tô na mesma faixa de latitude, nessa faixa de latitude 30 graus eu sempre, né, tenho altas pressões. Não, você tem que levar em consideração a distribuição de continentes e oceanos pelo planeta. Tá? O que mais que eu posso notar aqui? Aqui nesse miolão da Ásia. Percebam, ó, em janeiro é alta pressão aqui. Em julho é baixa, que é verão no hemisfério norte. Tá? Então isso vai se deslocando. Ó. Aqui no Alasca não, né? O norte do Canadá aqui, eu teria a alta pressão aqui em janeiro, que é verão, e fica aqui baixa no inverno. Tá? Então, essas altas e baixas pressões, elas vão se deslocando ao longo do ano, de acordo aí com as estações. Tá? Espera um minutinho aí, crianças. Voltei. Voltei, aqui. Então, quais serão esses centros de ação que são aí os semipermanentes, são os principais centros de ação que a gente tem para o hemisfério norte e para o hemisfério sul? Coloquei em azul os anticiclones, que são as altas pressões, e em vermelho as depressões ou baixas pressões. Então, no hemisfério sul, os principais anticiclones semipermanentes que a gente tem são o anticiclone de Santa Helena, no Atlântico, aqui, tá? O anticiclone da Ilha de Páscoa, no Pacífico, e o anticiclone de Mascarenhas, no Índico. E como baixas pressões, a gente tem a depressão do Mar de Weddell, aqui na Antártida, que ele não representou, mas existe aqui. Isso vai ser importante nessa depressão do Mar de Weddell aqui, para a gente entender a climatologia da América do Sul na próxima aula. Tá? No hemisfério norte, nós temos o anticiclone dos Açores, que é essa alta pressão aqui que fica no hemisfério norte, que é a chamada Zona das Calmarias, né? O anticiclone do Havaí ou da Califórnia, aqui. Tá? E duas grandes baixas aqui. A depressão da Islândia, aqui. Tá? E a depressão das Aleutas. Onde ficam as Aleutas, professora? É o Alasca. Aqui, ó. Essa baixa pressão aqui. Tá? Vejam que ela não é permanente, né? Porque ela muda, né? Se afasta um pouquinho em julho, porque é verão no hemisfério norte.
tá? Então, esses cinturões que a gente fala altas e baixas pressões, aqui não dá pra gente imaginar um cinturão todo, né, de alta pressão, né? Na mesma latitude você vai ter sempre alta pressão ou sempre baixa pressão, como sugeriria aqui o modelo aqui de circulação, tá? Não, porque a Terra tem continentes. Ah, isso aqui, esse modelo aqui de circulação, ele valeria numa Terra que fosse ou só oceano ou só continente. Tá? Uma Terra que mescla oceano e continente, essas altas e baixas pressões aqui quebra tudo. Fica tudo quebrado aqui, como mostra aqui nesses mapas, né, em função aí dessa distribuição de continentes e oceanos que vai atrapalhar bastante a circulação. Certo? Então hoje a gente tem que o modelo tricelular ele está defasado, tá? Mas dele a gente conserva ainda a noção de célula tropical, tá? Essas vocês podem reter, né? Saiu da célula tropical, você vai ter aí muito mais os deslocamentos horizontais da nossa atmosfera do que no sentido vertical. Perfeito? Então era esse o assunto de hoje, crianças. Alguém tem alguma questão referente à aula de hoje? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Esses mapas que a senhora mostrou no slide, a gente consegue aonde? Internet. Tranquilo. Tá? Você coloca procura na internet, centros de ação, ou então mapa de anticiclones e ciclones, ou então de altas e baixas pressões pelo globo, dá pra achar. Tá? Fechou então, crianças? Obrigada pela presença de vocês. Bom restinho de semana, bom fim de semana. Se cuidem e até a próxima!